Acabou! Moraes manda Bolsonaro cumprir pena imediatamente e escolhe o local da prisão. E adivinha aí se a medida é legal ou é ilegal? Vai me contando o que você acha aí nos comentários. E para tudo o que você tá fazendo e presta atenção nisso aqui, ó. O Alexandre de Moraes, ele determinou o fim do processo do Bolsonaro e o início do cumprimento da pena. Então, nesse nosso encontro com a injustiça, eu vou te explicar três coisas. Primeiro, o que aconteceu no processo do Bolsonaro nesse momento. Segundo, eu vou te contar qual é o local que o Moraes escolheu para o Bolsonaro cumprir pena. E terceiro, por que é que o Moraes escolheu esse lugar e se isso é legal ou se isso é ilegal. E adivinha? Bora então direto para o primeiro ponto. Olha, depois do último recurso da defesa do Bolsonaro contra a condenação ser negado, os advogados do Bolsonaro tinham duas escolhas. Apresentar mais um recurso de embargos de declaração, ou seja, os segundos embargos de declaração, porque já apresentaram um, ou então apresentar um outro recurso que é chamado de embargos infringentes, esse sim com um potencial de mudar a condenação. A questão aí é que os prazos para apresentar esses recursos eles não batiam e tinha até um risco envolvido. Se a defesa decidisse apresentar novos recursos de embargos de declaração para só depois apresentar os embargos infringentes, o Moraes poderia entender que esse novo recurso igual ao anterior era só para ganhar tempo, só para atrasar o processo. E nesse caso, o juiz, quando assim entende, ele tem a prerrogativa de encerrar o processo e dar início ao cumprimento da pena, impedindo a apresentação em seguida dos embargos infringentes, que é o recurso principal que pode mudar a condenação e que a defesa queria apresentar. Só que, se a defesa escolhesse a outra opção, não apresentasse os embargos de declaração, que tinham prazo de 5 dias e venceram ontem à noite e realmente não foram apresentados, para, em vez disso, apresentar diretamente o recurso de embargos infringentes, que tem prazo de 15 dias, que vence dia 3 de dezembro, que não venceu ainda. Nesse caso, o Moraes poderia entender, olha, não cabe embargos infringentes de qualquer modo, então ele poderia determinar o trânsito em julgado do processo desde logo e impedir que os embargos infringentes fossem apresentados, determinando desde logo o início do cumprimento da pena, argumentando aí que não cabem embargos infringentes contra essa decisão da turma que condenou Bolsonaro, porque só teve um e não 2 votos divergentes. Eu já apresentei em outros vídeos aqui uma discussão. Existe uma discussão sobre quando cabem embargos infringentes. Tem gente que diz que só cabem embargos infringentes quando tem no mínimo 2 votos divergentes, e não teve no caso Bolsonaro. Mas existe uma outra leitura, a qual eu me alinho, que diz que cabem embargos infringentes sempre que houver um voto divergente, diferente dos demais, e aconteceu, que foi o voto do Fux. Então, gente, e agora? Agora, a defesa ela pode até tentar apresentar os embargos infringentes antes do dia 3 de dezembro, mas, gente, o ministro provavelmente ele não vai voltar atrás agora que ele determinou o encerramento do processo. Ele vai simplesmente dizer, ó, não cabe embargos infringentes porque não teve 2 votos divergentes. Mas e agora? O que vai acontecer então com o Bolsonaro, hein? Eu vou te contar agora qual é o local que o Moraes escolheu para o Bolsonaro cumprir pena. Mas eu vou pedir para você, antes de sentar o dedo no like, se inscrever no canal e ativar o sininho para a voz conjunta da nossa indignação contra a injustiça chegar ainda mais longe. E vamos para o segundo ponto. Existia uma grande dúvida sobre onde o Bolsonaro iria cumprir a pena. Papuda, Papudinha, Quartel do Exército ou Polícia Federal. E hoje nós tivemos a resposta. Adivinha? Bolsonaro vai cumprir pena na Polícia Federal, em uma sala de Estado-Maior, a mesma onde ele já estava a cumprir a prisão preventiva dele agora. Vamos ver exatamente o que disse o ministro Alexandre de Moraes na decisão? Olha aí a decisão, e ele disse, declara o trânsito em julgado da ação penal, ou seja, o encerramento do processo, independentemente da publicação do acórdão dessa decisão, e determina o início do cumprimento da pena de Jair Messias Bolsonaro em regime inicial fechado, dessa pena de privativa de liberdade de 27 anos e 3 meses de prisão. E agora vamos para o último ponto. Por que a Polícia Federal, hein, Deltan? E isso é legal ou é ilegal? É lá que ele deveria estar cumprindo pena? Olha, existem 2 coisas que eu tenho que te explicar aqui. O Lula, quando ele foi preso, ele também ficou detido em uma sala de Estado-Maior da Polícia Federal. Então, por esse lado, o Bolsonaro também deveria ter um igual tratamento. Mas tem uma diferença. Existe o fato de que o Bolsonaro é militar. Então, pelo Estatuto dos Militares, é um direito dele, Bolsonaro, ser preso em uma instituição militar.
Contudo, em uma movimentação política inédita, isso foi bloqueado pelo próprio comandante do Exército. Vejam aqui a opinião do comandante do Exército que foi revelada pela Veja. Aspas. O Exército não deseja Bolsonaro em um quartel. Ele corrompeu militares no intento golpista e mantê-lo preso ali seria simbolicamente desastroso. É isso que teria dito o próprio comandante do Exército. Ou seja, o comandante do Exército atuou ativamente para afastar o Bolsonaro de cumprir pena em um lugar em que ele tinha direito, como militar. Gente, a lei no Brasil, ela virou detalhe. É assim mesmo, ela muda conforme a vontade dos poderosos. Você tem que se preparar para você não ficar à mercê da vontade dos políticos de Brasília e desses juízes que cada hora falam uma coisa. Então, se você quer se brindar desse tipo de incerteza, eu quero apresentar para você uma empresa da minha confiança, que é o Time Lion. Esse é o maior parceiro do consórcio Servopa do Brasil e que é especialista nos consórcios Servopa como investimento. O consórcio Servopa, para você ter ideia, ele foi fundado em 1966, gente, muito antes de eu nascer. É uma empresa muito sólida. E o Time Lion ele vai te ajudar a garantir investimentos e até uma aposentadoria imobiliária por meio dos consórcios. Falando com o especialista lá do Time Lion, ele vai analisar a sua situação, os seus sonhos e vai te indicar o melhor plano para sua aposentadoria. Aliás, você sabia que dá para fazer um plano de aposentadoria com consórcios? É isso mesmo. Você faz uma carta de consórcio e, após contemplar, você compra o imóvel, coloca esse mesmo imóvel para alugar e assim você pode usar até a própria receita do aluguel para pagar o seu consórcio, fazendo o dinheiro trabalhar para você. Então fala agora mesmo com o especialista do Time Lion. É só clicar no link que eu vou deixar na descrição e nos comentários ou então mirar com o seu celular aqui no QR Code da tela. Eles são o time número 1 em consórcio do Brasil. E, dada a palavra do nosso patrocinador, eu deixo um abraço e até o próximo vídeo.